Glória a Deus. Boa noite a todos. É com alegria que estamos aqui, é ou não é? Porque diz a nossa que até a tristeza na presença do Senhor tem que pular de alegria. Quanto mais o povo dele, não é verdade? Que se alegra na presença daquele que é grande e poderoso. Glória a Deus, né? Que a graça e a paz estejam no coração da amada igreja. Que Deus abençoe a você, toda a sua casa, amém? Com alegria então que vamos dar início a essa ministração. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Vamos estar aprendendo algo importante para nós nesta noite. Em 2 Reis, segundo livro de Reis, no capítulo de número 5, glória a Deus, a partir do verso de número 1. Então, o texto base para a nossa mensagem nesta noite, segundo livro de Reis, no capítulo de número 5, a partir do verso de número 1, glória a Deus. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Então é assim que está escrito: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar ou para vivificar? Para que este envie a mim um homem, para que eu o cure de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que buscas ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: Certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, o seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso.
Não são, porventura, Abana e Farpar, 2 rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele, e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te, aceites uma oferta de teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a aceitarei. E estou com ele para que a aceitasse. Mas ele recusou. E disse Naamã: se não queres, dê-se a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto e nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Até aqui. Mais uma vez, ó Pai maravilhoso, bendito seja o teu nome, glorificado seja o Senhor para sempre. Ó Pai, ó Senhor Deus, queremos, ó Pai, derramar diante do Senhor o teu louvor, a tua glória, para que o Senhor, ó Pai, receba, ó Senhor Deus, ó Pai, tudo aquilo que é digno ao Senhor. Queremos, ó Pai, nesta noite, receber do Senhor, ó Pai, ó Senhor Deus, esta palavra. Que o Senhor possa nos usar, que o Senhor possa falar conosco, Pai, e esclarecer, Senhor Deus, ó Pai, a tua boa vontade em nossas vidas. Ministra sobre cada coração, sobre cada vida aqui, em nome de Jesus Cristo. E desde já, repreendemos toda a seta inflamada, toda oposição a este culto que bate em retirada, em nome de Jesus. E que, ó Pai, ó Senhor Deus, só haja lugar para, ó Senhor Deus, a movimentação pela presença do Senhor, do Teu Espírito Santo, em cada vida e em cada coração aqui, Pai. Permanece conosco, porque o Senhor é a honra deste lugar. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Glória a Deus, né, amados? Saiba você, meu amado irmão, e também você, minha querida irmã, que o orgulho pode adormecer a dor. Entenda que quando Naamã era comandante do exército do rei da Síria, ele era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porém leproso. Como então já podemos aqui perceber, amado irmão e irmã, Naamã era um homem poderoso ali na sua comunidade. Ele também era respeitado e vitorioso. Mas havia uma ferida escondida sobre aquelas armaduras. Havia ali uma lepra. Quem sabe essa lepra, amado irmão e irmã, para nós nesta noite, seja algo que esteja no nosso interior. Porque o orgulho tem o poder destrutivo, e ele, sendo silencioso e escondido sobre algum título ou sobre alguma de nossas dádivas, pode ser
extremamente corrosivo e prejudicial à nossa vida. O orgulho, muitas das vezes, quantos aqui já ouviram alguém dizer: eu não preciso da ajuda de ninguém, eu me viro sozinho. Vivemos em uma geração, amado irmão e irmã, que valoriza muito o eu dou conta de tudo. Eu sou forte. Eu me garanto. E vivemos em uma época onde a submissão e obediência são muitas das vezes sinais de fraqueza. Nossa cultura exalta a independência, o fazer as coisas do meu próprio jeito. Mas às vezes chegam até a questionar as autoridades. Mas hoje vamos conhecer a história de um homem poderoso que descobriu que a verdadeira grandeza está na humildade e na obediência à palavra de Deus. Naamã tinha tudo o que o mundo considera um sucesso, porque ele tinha uma boa posição, ele tinha um certo poder em suas mãos, havia em suas mãos também riquezas, e ele era de boa fama. Porém, havia algo que nem todo aquele poder que ele poderia ter, poderia resolver, que era uma lepra. O que podemos aprender aqui, amado irmão e irmã, é que às vezes Deus permite que algo nos aconteça, que algo nos fira, para que Ele possa nos curar mais profundamente. Então o tema desta mensagem para nós nesta noite é curado pelo rio da humildade. Porque a verdadeira cura, meu amado irmão e irmã, ela começa quando deixamos o orgulho nas margens e nos aventuramos, ou seja, mergulhamos na obediência, na humildade e na submissão à liderança de Deus que Ele coloca em nosso caminho. Porque está escrito em Tiago, capítulo 4, verso 6, antes Ele dá maior graça, porquanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, vamos continuar a aprender com a jornada de vida de Naamã, que o caminho para a cura começa quando ouvimos a voz do Senhor. Disse ela à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria de sua lepra. Aí o que eu aprendo aqui, amado irmão e irmã? A voz que indica o milagre não vem de um rei, mas vem de uma serva, alguém sem nome e sem posição. Por muitas vezes, aqui, amado irmão e irmã, nós queremos um auxílio, mas, por vezes, não sabemos onde podemos nos socorrer. E o principal é saber diferenciar as vozes e para onde
elas querem nos levar. O pastor Felipe, em uma de suas mensagens, ensinou que casais não devem se aconselhar com solteiros. Casais com filhos não devem pedir conselhos a casais que não têm filhos sobre a criação dos mesmos. E você, cristão, não deve pedir conselhos com pessoas mundanas, que não entendem o temor e os ordenamentos de uma vida santa. Enfim, as vozes que você der ouvidos poderão te mostrar algo que, se não for bem avaliado, podem sim te afastar do que Deus teria preparado para você. Naamã, então, iniciou o seu milagre por crer na voz de alguém que tinha um temor de Deus e que tinha um direcionamento do Senhor para a sua vida. Então, quantas vezes deixamos de ouvir conselhos que vêm de pessoas mais simples do que nós, mas que, porém, podem sim ser um canal de Deus para nossas vidas. Esposas que não ouvem os seus maridos. Maridos que não ouvem as suas esposas. Filhos que não dão ouvidos aos seus pais. E ovelhas que não ouvem os seus pastores. Deus frequentemente usa os humildes para nos apontar o caminho. Sujeitai-vos uns aos outros em temor de Deus. Efésios 5:21. Naamã precisou ouvir alguém que, aos olhos humanos, não tinha autoridade, mas sim, era alguém que tinha uma visão do reino de Deus. E tem algo muito importante, meu amado irmão e irmã, que eu gostaria que aprendêssemos nesta noite. Porque a cura começa quando ouvimos com o coração e não com o ego. A humildade começa quando aceitamos e aprendemos a ouvir. Esta moça aqui era uma hebreia que não tinha a lepra do orgulho em seu coração. Ela foi arrancada ali de sua terra. Foi feita de escrava. E ainda mantinha compaixão por seu opressor. Seu coração puro conseguiu ver além da posição de Naamã e enxergou ali a verdadeira necessidade da alma do seu Senhor. Então, a primeira cirurgia que acontece na vida de Naamã foi no seu ego. Imagine a dor do orgulho deste homem ao ouvir de uma escrava que haveria uma solução para o seu problema. O orgulho provavelmente sussurrava no seu ouvido: como ela se atreve? Mas aí o desespero grita, porque ele necessitava de algo na sua vida. E se for verdade? O orgulho nos ensurdece para aquilo que é mais precioso e por aquilo que nós necessitamos ouvir. Provérbios 16:18 vem dizer assim: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda.
O orgulho quase impediu o milagre na vida de Naamã. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairia e por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, o seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Naamã, amado irmão e irmã, esperava um milagre que acontecesse do seu jeito, da sua maneira. Ele queria um espetáculo e não queria uma instrução. Não despreze as coisas que Deus faz todos os dias em nossas vidas e que possamos ser gratos a Deus por todas as coisas. As dificuldades, muitas das vezes, vêm. As angústias também vêm. Também vem a tristeza no coração. Mas saiba que também vem as soluções, que vem os livramentos, e que a alegria vem ao amanhecer. O orgulho cria expectativas irreais e rejeita os processos mais simples. Naamã quase perdeu a sua cura, porque não queria se submeter a algo que lhe parecia pequeno demais, simples demais. Deus, na sua soberana vontade, sabe o que é melhor para mim e para você, amado irmão e irmã, a cada instante da nossa existência nesta terra. Ele é poderoso para nos surpreender em qualquer ocasião. Só precisamos esperar. Só precisamos estar preparados para sermos curados. Só precisamos estar preparados para o nosso milagre. Quantas vezes rejeitamos o que Deus quer fazer porque não vem do jeito que nós imaginamos. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E diante da honra vai a humildade. Provérbios 15:33. Naamã não queria se submeter ao processo de Deus na sua vida. Ele queria manter tudo sob o seu controle. Isso é como alguém que vai até o médico e chegando ali, pega a receita, mas não gostou do remédio que lhe foi receitado e indaga ao médico: me dê outro remédio. O orgulho nos faz rejeitar o processo que nos leva à cura. Deus não cura no palco do orgulho, mas Ele cura no altar da obediência. Porque a submissão é um mergulho que transforma. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Naamã precisou descer física e espiritualmente. E a genialidade da simplicidade vem que Deus poderia ter pedido algo grandioso que alimentasse o ego de Naamã.
Mas Deus escolheu algo simples, porém, para Naamã, pareceu bastante humilhante. Vai e se lava no rio. E por que isso? Você poderia me perguntar. Mas eu te respondo, porque a cura vem só quando acontece de o nosso orgulho ser ferido. Só acontece quando fazemos algo que fere o nosso ego. É isso mesmo. A cura só vai chegar quando nós nos rebaixarmos, quando reconhecermos o nosso erro e quando humildemente nós voltamos atrás. Aprenda a perdoar o seu próximo, amado irmão e irmã. Aprenda a se perdoar. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Hebreus 13:17. A cura de Naamã veio quando ele se alinhou com a visão do profeta. Ou seja, a sua liderança espiritual. Com certeza, algo que podemos aprender aqui, meu amado irmão e irmã, é que a liderança da igreja está à sua disposição. Sempre que você precisar, pode solicitar. Mas também é necessário que você se alinhe à visão da sua liderança, pois ela está pagando o preço por sua vida, e ora em orações, em jejuns, e estão certamente prontos para te aconselhar, prontos para te receber. Rios de Damasco, melhores que os de Israel. Esta frase de Naamã revela a profundidade da lepra do seu orgulho. Naamã estava comparando a prescrição de Deus, ou seja, como Deus ia agir na vida dele, com a sua própria lógica, ou seja, com o seu próprio entendimento. Ele avaliando os métodos divinos pelos padrões humanos. O Jordão não era, de modo algum, mais especiais do que qualquer outro rio. Mas o que fez o Jordão poderoso foi a obediência. Deus honra quem honra a liderança, e que ele estabeleceu em sua vida. A submissão à liderança espiritual é um canal de cura. Não é sobre uma liderança ou um líder ser perfeito, mas é sobre uma visão alinhada com o céu. Naamã estava disposto a continuar morrendo de lepra, só para não ter o seu orgulho ferido. Esta é a tragédia do ego. Ele prefere nos matar lentamente a aceitar a humilhação que nos salvaria. A submissão à liderança que Deus coloca em nossa vida é um canal de cura e de transformação. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Isaías 1:19. Então Naamã recebeu uma nova pele, mas também um novo coração. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele.
e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Naamã não voltou apenas curado de sua lepra, amado irmão e irmã, mas Naamã também voltou totalmente transformado. Todo o movimento que Deus realiza em nosso interior traz a cura de algo que nos escravizava. E com certeza, Naamã era mais escravo do seu ego do que a própria lepra. Quando se sentiu livre deste orgulho, ficou tão grato a Deus que se rendeu a Ele com intensidade e sinceridade de alma. A lepra do orgulho foi lavada junto com a doença física. A cura foi de dentro para fora. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. 1 Pedro 5,6. Então Naamã reconheceu a soberania do Deus Altíssimo, algo que só a humildade pode nos revelar. A história de Naamã também nos ensina aqui, amado irmão e irmã, que não existe cura superficial para problemas profundos. Pois não existe impossibilidades das quais Deus não possa operar um milagre. A lepra representa muitas das vezes a nossa condição espiritual, que pode até ser mascarada pelo nosso sucesso, pelo poder ou pela riqueza, mas com certeza ela continua ali a consumir a nossa essência. A cura veio quando ele abandonou os seus protocolos e humilhou-se diante dos métodos simples que Deus resolveu agir em sua vida. E obedeceu completamente a palavra profética que lhe foi enviada. Em Provérbios 3, versos 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Naamã não só foi curado, mas soube reconhecer o Deus verdadeiro. Deus quer fazer mais do que livrar você de uma momentânea dor. Ele quer transformar você por dentro. Quando nos rendemos à visão do que Deus tem feito e deixamos o nosso orgulho morrer, Ele nos devolve a pureza, a alegria, uma restauração na família e a comunhão plena com o Senhor. E para encerrarmos esta mensagem, o orgulho destrói famílias, impede curas emocionais, afasta amigos, cria muros em casa e também na igreja. É um orgulho que faz um homem achar que pedir perdão é sinal de fraqueza. É um orgulho que impede que um marido se abra com sua esposa. É um orgulho que impede que um pai nunca tenha abraçado o seu filho e não tenha dito para ele, que eu te amo.
Naamã era um poderoso general, um homem respeitado e vitorioso, mas havia uma lepra que manchava toda a sua trajetória. E hoje, talvez a lepra que impeça você de viver um milagre seja esse orgulho. Deus está chamando a cada um de nós a nos aventurarmos, a mergulharmos, não em um rio físico, mas em um processo de humildade, de obediência e de submissão. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3, 7 e 8. Talvez a voz que vai te curar não venha da forma que você espera. Mas, se você ouvir, se obedecer e se submeter, a cura virá. Deus hoje nos chama, amado irmão e irmã, a reconhecermos a necessidade de buscar mais a presença de Deus. E Ele também nos encoraja a nos submetermos com humildade, a obedecer mesmo sem que entendamos o processo. Ouvir conselhos da liderança e de pessoas que sejam sadias espiritualmente. E por fim, receber a cura por meio de uma transformação completa. Glória a Deus. Põe-se de pé em nome de Jesus. Bendito seja o nome de Deus.